Aí, Aparece aí silenciar, interromper vídeo, Mas já está. compartilhar. agora Já já está. está. Já estou. Pronto. Vamos lá, então vamos começar. A partir de agora valendo, a gente está. Queria agradecer a todos, a presença de todos que estão nos vendo agora, que vão nos ver depois pela internet. A presença desse novo webinário da Frente Cultural da Língua Portuguesa. Hoje o tema é o galego e a lusofonia, um tema amplo que permite dias e dias de conversa, mas que a gente vai tentar fazer alguns recortes aqui a partir da visão desses três galegos que a gente convidou. São três galegos que são professores, os três, muito ligados à questão do galego, da língua portuguesa, dessa relação histórica e política e linguística. Então a gente vai por esse caminho. Eu vou passar a palavra aos poucos para cada um dos nossos três convidados. Antes eu quero apresentar um pouco os três. Deixa eu só buscar aqui a biografia deles. Não sou eu que estou me atrapalhando aqui. Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer a apresentação conforme eu for passando a palavra. Então, por ordem alfabética, como eu disse, vamos começar com a Antia e depois nós vamos para o Cato. Então, Antia Curtiças Leiria, se auto-intitula uma pseudofilóloga portuguesa por fortuna e filoluzíada por vocação e convicção. Ensina português como língua materna de herança, estrangeira e segunda língua na Galiza. Integra a Associação dos Docentes de Língua de Português na Galiza. Então, Antia, eu acho que a gente podia começar passando um pouco a bola para você falar um pouco sobre essa questão da língua portuguesa, de como o galego se afastou ao longo do tempo da língua portuguesa e como está tentando, de alguma forma, agora se reaproximar, e como existe uma rejeição a essa aproximação, um pouco desse imbróglio que existe, histórico-linguístico, entre o português e o galego, e que o espanhol querendo entrar no meio por uma influência de outra natureza, talvez, né? Que não propriamente linguística, mas talvez cultural e política, né? E como que é ensinar o galego, qual é o interesse das pessoas no galego hoje em dia, quantas pessoas falam galego na Galícia, né? Você acha que no século passado a grande maioria falava galego, hoje como é que está esse contingente de galego falantes? Correto, muito bem. Bom, entramos logo no alvo, então, não é, da questão. Boa tarde, obrigada pelo convite à Frente Cultural da Língua Portuguesa, especialmente a Susana, que me convidou a participar, e muito gratamente aqui estamos, não é? Bem, tudo aquilo que me estava a colocar tem a ver precisamente com aquilo que eu pus já na minha apresentação. Eu dou aulas de português na Galiza, mas dou aulas de português, realmente não é nem português língua estrangeira, nem português língua de herança, nem português língua materna, não é nada, nenhuma dessas etiquetas, não é? Não serve nenhuma delas. Então aí está a questão do que o Rodrigo estava a colocar, para que pusesse também já sobre a mesa. Nós temos uma vinculação histórica evidente, quer dizer, não sei, toda a gente que está a ouvir, imagino que sim, conhecem, não é? Galiza, Portugal baixo, mas fazemos parte do Estado espanhol. Então, temos aí um conflito que não deveria ser, mas é. Então, há uns anos a língua galega perdeu-se, quer dizer, foi proibida pela parte do Estado espanhol quando a ditadura franquista, sim, os anos... Depois os colegas vão falar melhor do que eu, das questões históricas e linguísticas, filologicamente falando. Eu vou falar mais do que é socialmente, assim, para mim, impactante, e nas aulas, o que acho mais prático, que acho mais resaltável, não é? Do que estávamos a dizer. Então, o galego foi proibido, perdeu-se essa fala, não se perdeu, em casa falava-se, mas era proibido publicamente de ser falado o galego. O galego
partindo da base de que o galego era galego-português, quer dizer, no séculos XI, XII, quando se cria, na Idade Média, a separação das línguas do latim e línguas romances, é galego-português, é um bloco, não é? Completamente. Isso acho que ninguém coloca em questão, toda a gente sabe, e estudamos assim na escola, e assim é que é, não é? Mas depois viram essa questão assim para outro lado e proíbe-se o uso do galego dentro da escola, na rua e assim publicamente. Posteriormente aparece a democracia na Espanha, um período de transição, e nos anos 80 começa-se a reestruturar politicamente e administrativamente o Estado espanhol. Então começam a serem aprovados o que chamamos de estatutos de autonomia, que é o que cada comunidade autónoma, que são tipo províncias, uniões de províncias, quer dizer, temos províncias na Espanha, e dentro das províncias unem-se entre elas em comunidades autónomas, que chamam, não é? Como Portugal também tem os Açores e a Madeira como comunidades autónomas, por exemplo, que fazem parte do território global, mas têm algumas especificidades, não é? Que podem legislar e controlar de outra maneira ou à vontade do que ali se for decidindo, não é? Então, a partir desses estatutos de autonomia, na Galiza reivindica-se a língua que era nossa, o galego-português, e que só se ficava de uso oral e familiar. Reivindica-se para o seu uso na escola, para o seu estudo oficialmente, e para não se perder e para colocar-se à mesma altura do que o espanhol e o castelhano a nível de estudo, sobretudo, não é? Porque o espanhol dava-se na escola, aprendia-se, etc. Aí começou o problema de escolher qual era a maneira de apresentar essa língua à sociedade galega. Aqui vocês já vão ver que nós estamos, as três pessoas que estamos a participar, os três colegas que estamos a participar deste webinário, temos uma ideia da língua que não partilham outras pessoas na Galiza, por vezes. Não partilham porque nesse momento foi uma escolha que se fez e viraram-se as tornas, o que estamos a falar, não é? Nós compartilhamos que nós continuamos a fazer parte desse diassistema linguístico que é o galego-português, mesmo com variantes. Eu agora estou a falar a variante de Portugal, de Lisboa, assim, mais geral, ou com as minhas falhas, não é? Mas dessa maneira, mas eu poderia estar a falar a galega, que vira um pouco o sotaque, muda, mas continua a ser o mesmo sistema linguístico também, não é? Ou falar a brasileira, que me custa um bocado mais, porque não estou tão habituada, né? Mas é assim. Então, quer dizer, podemos trocar sotaques, mas nós achamos, falo agora pelos colegas, mas depois eles reafirmarão ou não o que eu estou a dizer e completarão as informações, que nós continuamos com essa ideia. Mas nesse momento histórico que estamos a falar, nos anos 80, no 81 foi o do Estatuto de Autonomia, no 83 aprovou-se a Lei de Normalização Linguística, que se chama. E nesses anos 80, oficialmente na Galiza, decidiu-se que como se ia escrever e padronizar essa língua que só persistia oralmente, e digo já agora, eu estou falando assim e estou exagerando muito, o meu andaluz da variante galego-portuguesa, mas há pessoas na Galiza que sem ter este sotaque tão forte, têm outro, que eu também não consigo fazer, mas que não é igual tampouco ao que normalmente sai na televisão ou que sai na atualidade, assim, a nível mais geral, não é? Do galego. Então, optam por escrever essa língua galego-portuguesa com as formas mais castelhanas. Com as formas, não, com a ortografia castelhana. Ok? Então aí começa o conflito, por isso é que eu digo que na minha apresentação, que é fascinante a minha profissão, dar português na Galiza, porque é, dependendo de para quem eu estiver a dar aulas, da pessoa, da seu percurso vital, da sua ideologia política, da sua ideologia linguística, da sua perspectiva de porquê que está a aprender português, é mais língua de herança, é mais língua materna, é mais língua estrangeira, ou é mais
qualquer uma outra etiqueta que nós que possamos colocar, não é? E então é um bocado assim a situação que temos agora no que eu ensino. Continuando com a apresentação do ensino, eu já di aulas também noutras partes do Estado espanhol, e na Galiza, obviamente, tendo o galego e essa raiz comum, não tem nada a ver com dar aulas na Extremadura, por exemplo, que eu também tive lá uma pequena experiência, ou em Valência, que também a tive, onde as questões são diferentes. Quer dizer, nós na Galiza temos que focar muito, por vezes, o que é igual, gramatical e sintaticamente, mas insistir muitíssimo sotaque, prosódia, pronúncia e entoação, porque é aquilo que mais diverge entre o padrão, não é, estabelecido, seja ele brasileiro. Caiu. Que foi? Antia. Sumiu. Será que enquanto a Antia não volta, você quer complementar alguma coisa, você ou o Diego? Sim, bom, o Carlos, para continuarmos a ordem. Para o Carlos, eu acho que talvez o que a Antia. Vamos esperar, quando ela voltar, ela retoma o raciocínio. Cadê ela? Agora ela saiu mesmo, né? Ah, agora, já estou. Voltou. Desculpem lá, não sei o que aconteceu. Caiu. Bem, estava a dizer que dando aulas na Galiza, em Valência ou na Extremadura, a atenção tem que ser colocada em diferentes pontos, não é? Na Galiza é muito na prosódia, entoação e assim, para termos um português mais perfeito, entre aspas, ou mais padrão, não é? A lisboeta, se for o padrão apanhado, ou a brasileira mesmo, não é? E para tirarmos mais esses traços fonéticos que fazem com que as pessoas achem que estamos a falar espanhol, quando realmente estamos com a variedade sintática e morfológica do galego-português. Mas quando uma pessoa fala sem as variedades fonéticas assim mais portuguesas de Portugal ou mais portuguesas do Brasil, já parece mais espanhol. Então, temos que trabalhar isso muito. Enquanto que em Valência as pessoas, por exemplo, aprendem muito rápido a fonética, por questão do catalão, que tem aí de próximo e tem muitos sons também parecidos. E na Extremadura tem um bocado mais de problema com uma estrutura sintática e morfológica linguística, se bem que temos de dizer que ali apanharam a língua portuguesa como estrutural, sim? Meteram no seu Estatuto de Autonomia como uma coisa que é de atenção primordial, porque tem fronteira, não é? Toda a fronteira é galego-português, e também tem conexão histórica. Então, ali tem um caráter estrutural. Na Galiza temos também uma lei que defende e que ampara o ensino-aprendizagem da língua portuguesa na Galiza, mas que ainda está por desenvolver. Quer dizer, ficou um bocado em águas de bacalhau. Águas de bacalhau em papel molhado ficou assim um bocado aí. Então, estamos ainda tentando que isso avance aos poucos, mas como a Galiza tem essa peculiaridade de que realmente a língua era uma, há muito tempo, mas era uma, pois há intercompreensão, há uma comunicação fácil, há muitas relações culturais e económicas com Portugal, logicamente pela proximidade. Vou de novo. Pela distância. Foi só... Bom. Vês? Sim. Oh, que caneco. Agora. Agora outra vez? Já estou? Ou não? Ok, não sei porque está a ter estas falhas, desculpem lá. Na teoria estou com a conexão de sempre, não sei. Bom, então, resumindo, para deixar tempo para toda a gente também, que não sei se me estou a passar já do tempo ou não. Não, está no tempo ainda. Ok, então, como eu estava a dizer, a intercompreensão existe entre nós, a comunicação é fluida desde o primeiro dia, não é? Mesmo que a pessoa não tenha estudado português, consegue ter um nível elementar
de expressão para se comunicar, seja com brasileiros, seja com português de Portugal, logicamente, e consegue ter um nível até mais alto de intermediário, diria eu, ou B1, se falarmos em termos europeus, para o que é a compreensão escrita e compreensão oral. Portanto, não estamos a falar de uma língua estrangeira tampouco, como tal, não é? Então, era isso. Ficou aí uma coisa que é institucionalmente e por causa das fronteiras político-administrativas, faz parte do Estado espanhol, então tinha que se diferenciar por algum lugar. Depois os colegas comentarão fatos históricos provavelmente melhor do que eu, que podem explicar isto que eu estou a dizer, e além de explicarem outras questões, não é? Mas a dinâmica criou o seu efeito e há pessoas hoje em dia, como falava também antes do Rodrigo, que sugeria que ligasse com como é que está visto o galego hoje em dia na Galiza, quantas pessoas falam ou não. Como esse modelo de língua que se apanhou foi o castelhano, e o castelhano era a língua hegemónica e é a língua hegemónica de poder dentro da Galiza também, mesmo que seja o galego português a nossa língua, ao haver uma outra língua entramos num conflito, não é? E numa uma questão de diglossias e por aí fora. E em vez de aproveitarem a variedade linguística e terem feito isso como uma mais-valia, foi visto como um entrave. E então a hegemonia é do castelhano, as pessoas deixam de falar galego pelo castelhano, porque é a língua do poder, é a língua que dá opções a trabalho, na teoria, tudo isto não é teoria, logicamente estamos a falar, porque como bem sabemos, se tivessem mantido a nossa língua, que era também esta, já tínhamos duas das principais línguas do mundo, assim, na mais, não é? De nascença, como quem diz. Então, desvalorizou-se o uso da língua galega por várias questões, uma vez que entram em conflito duas línguas, já sabemos, aparecem problemas de norma, aparecem problemas de normalização, de normativização, de criação de novas palavras. Ainda hoje saiu um artigo na imprensa muito bom que trata esse tema. Depois podemos colocar aí a ligação no chat para as pessoas poderem ver. E então, cria problemas e as pessoas não querem problemas, querem coisas fáceis. Então, quando não querem problemas, o mais fácil é falar castelhano e deixar-se de falar galego, que era a língua que ninguém escrevia e que se falava só nas aldeias, porque a Galiza era eminentemente rural, não é? Como qualquer outro país do mundo, porque todas as civilizações eram eminentemente rurais, até começarem a surgir as grandes cidades e depois as megalópolis que têm vocês aí no Brasil, que isso já não sei como é que se qualifica, não é? Mas, bom, isso não me vou estender. Acho que travou de novo antes. Mas acho que ela estava encerrando a fala já. Não sei, digo, porque não sei se me estou a passar ou não, sim. Não, tudo bem, não, eu acho que vamos fazer o seguinte, deixa eu passar agora, até fazer um gancho com o Carlos, e depois a gente volta com perguntas. Aliás, para todos que estão nos ouvindo, se quiserem mandar perguntas, por favor, mandem pelo chat, que no final a gente faz uma rodada de perguntas, e o que não der para responder a gente manda, e depois a gente manda por e-mail, sei lá. A gente tenta fazer chegar a informação. Mas acho que a gente podia pegar esse gancho do galego, que foi o Carlos. Deixa eu apresentar primeiro o Carlos Quiroga, que acho que, assim como os outros, é professor, linguista, conhecedor e entendedor da questão do galego e do português, mas, acima de tudo, de todas as atividades profissionais, ele é escritor. Estou até com o livro dele aqui na minha frente, um que foi publicado no Brasil, Periferias. E vamos publicar alguma coisa junto em breve aí pela Faria Silva, se Deus quiser. Bom, eu vou fazer uma biografiazinha rápida aqui. Estou nascido em Escarion, é um galego persistente que trabalha no terreno da escrita própria e alheia. Escritor, linguista, professor de português e literatura lusófona na Galícia. Então, em linhas gerais, essa apresentação do Carlos. Carlos, eu apresentei, só fazendo esse gancho com a fala. Depois acho que tem uma questão política que você vai tratar de uma forma muito interessante, mas eu queria só fazer o gancho, pegando você como escritor e essa língua galega que é escrita
com marcas do castelhano e, ao mesmo tempo, é falada com uma proximidade muito grande do português, né? Tirando quase como um sotaque do português, né? Ou o contrário, né? Se for historicamente, talvez o sotaque seja o português tem um sotaque na língua mãe galega. Você escreve com qual galego? Qual galego você utilizou para escrever? E eu sei que eu li a resposta, e esse galego ele tem um posicionamento político por trás dessa escolha? Bom dia, Brasil, e boa tarde, Europa. Desculpas, antes de máis, porque eu tentei estar aquí mellor con o computador e poder partillar tamén algún material que probase até esta coisa tan complicada de ser galego e practicar o galego e xogar con o castellano por un lado e con o portugués do outro. Antes de máis, eu estou a falar Portugal, falando Brasil, a galega. Vou colocar ese sello que non practico de maneira oriunda, ainda que existe tamén na Galiza. Mas un sello suave, para non finxir máis. Isto para explicar tamén que a miña fala non é lusófona. Eu sou lusógrafo. A lusofonía, depois falamos do conceito, non sei se en algún momento vamos ir aí a parte, digamos, conceitual. É unha etiqueta que se coloca nos paralelos da anglofonía, da francofonía e da hispanofonía, todas elas, algunhas nasceron no século XIX, 1880, a francofonía, a máis antiga, mas sempre herdeira de estruturas coloniais para continuar con intereses xeopolíticos. Eu non contesto a etiqueta de lusofonía, non ten problema, mas teño participado en moita coisa en que os PALOP habitualmente, países africanos de lingua portuguesa, contestan dunha maneira furibunda. Pode ser comprensible. Algunos dos que eu coñezo son fillos dos comandantes que estiveron no mato na luta colonial contra Portugal. Saben que esa etiqueta é un bocado herdeira tamén dese pasado que está recente. Por exemplo, estou a falar do Onjaki, que é o fillo do comandante Xuxu, entre outros. E, por outro lado, teño visto como o Brasil estás nas tintas. É tan grande, en fin, queren falar de lusofonía? Bom, non gastan moita pólvora en defender o de lusofonía. Sentese moito grandes. E, por outro lado, estamos os galegos, que é unha coisa xeográficamente diminuta, populacionalmente diminuta, a Galiza non chega aos 3 millóns de persoas. E todo o que contou Antía, eu suscribo, concordo, mas tamén querería indicar que a postura que nós os tres defendemos non é nada nova, non descubrimos nós aquí agora un novo continente. Isto é a continuidade do discurso histórico do galeguismo de há un século. Basta, e agora está na internet, revistas antigas e a nosa terra toda na Galiciana digital, pódense ver como neste mesmo ano, neste mesmo mes, a nosa terra da época ou outros xornais discutían desde o século XIX, 1888, Álvaro de la Iglesia publica un poema, Ortografía Gallega, en castellano, Tío Marcos da Portela e, en fin, outros lugares. Aí comezaba o debate de como escrever o galego. O galego, depois de 3 séculos de desaparecer, chega no século XIX a idea de que é un dialecto do castellano, que non existe. É a literatura, son os cancioneiros, son a descoberta dos cancioneiros, un pasado histórico tan rico que nos liga a Portugal, que leva moito devagar, porque son filólogos alemáis, e depois os portugueses van entrando dunha maneira tamén
como todos os povos, xauvinista, os galegos comezan a recoñecerse nese pasado e a discutir como escrever ese galego. E há exactamente un século o entusiasmo e o paroxismo foi máximo. Con 1921, con a fundación das Irmandades da Fala, en que o pronóstico era outro, moito diferente do que unha ditadura franquista, de outro galego, Franco. Eu teño a teoría de que há galegos de todos os tipos, como en todas as partes, tamén há portugueses de todos os tipos, brasileños de todos os tipos. E nós tamén somos especialistas en fabricar ditadores ou persoas que queren dominar o resto da península, e para iso non presta o galego. Franco foi un bocado por aí. Mas encontrámonos con un pequeno país, digo país con todo sentido e con mayúscula, porque foi o primeiro reino europeu en ter fronteiras consolidadas. Os portugueses, a historiografía portuguesa, vese obrigada a escrever Portugal, entre aspas, entre os séculos, para referirse á realidade nacional, entre os séculos XI e XII. A historiografía española, pola súa parte, tomou o hábito precoce de apagar o nome da Galiza nas denominações dos reinos cristãos, e a Galiza que durante 8 séculos de presenza árabe maioritaria na Península Ibérica sustentou un reino con certa independencia e boas relações até houve apostas por bandos, ou provitiza, que se entenderan ben, e é dai un bocado onde arranca tanto a conformación de Portugal como a conformación de España. España de Castela foi o reino que ficou con todo, porque España é Hispania e toda a Península Ibérica, históricamente, etimolóxicamente. E por outra parte, os galegos que ficaron no norte, cando Afonso Henriques deu a luta para criar, con o tempo, un reino independente, eles tamén tiñan ambicións e pretenderon criar un polo que ao final conseguiron, en Santiago de Compostela, con unha grande invención, a do apóstolo, que deu grandes rendimentos políticos e económicos. E, sobre todo, ese Almires, que foi a Braga a roubar as reliquias de Santa Susana e San Cucufate, criaron un polo de poder que impediu que existise unha corte laica en Santiago. Mas niso que se chama Reconquista na historiografía española e que se coloca desde Santander e os montes, Don Pelayo, e todo un bocado ficcional, na verdade, os reis que criaran cortes laicas foron para Oviedo, foron para as Asturias, foron para León e foron baixando para baixo. Santiago de Compostela non podía ter, porque xa tiña unha corte religiosa, en concorrencia, infelizmente, con Braga, que é a nosa capital histórica, da Brácara Augusta. Iso impediu que este territorio tivese saída, nen polo lado de Portugal e moito menos polo lado de Castela, en que non interesaba o galego, porque había que unir o reino. Todos os historiadores saben que un imperio, unha lingua, e o castellano tentou iso. Mas no século XIX, con a descoberta dos cancioneiros, a Galiza recupera conciencia dese pasado que partilla con Portugal. O impulso e a tendencia para o encontro con Portugal coincidiu por primeira vez e por única vez na historia de Portugal con un grupo intelectual, a Renascença portuguesa, que se entusiasmou con iso tamén. Foi na única altura en que houve unha boa acollida e unha reciprocidade, a visita que no ano 1921, a un século quase, o reitor da Universidade do Porto, Leonardo Coimbra, unha serie de intelectuais que foron paseados pola Galiza onde había irmandades, foi o paroxismo. Entón, é nesa altura cando comeza a discutirse como escrever o galego, e é maioritario nos artigos da nosa terra da época a tendencia para a escrita filolóxica e a procura do portugués como espello.
1888, ese poema de Álvaro de la Iglesia en castellano xa o defende. Por aí ían as coisas. O himno galego, Pondal escreve inxuria con xota. En fin, tiñan máis problema e máis discusión con as sibilantes. E xa comezaban a utilizar os xis un bocado para todo. Bon, todo isto ficou tráxicamente enterrado por un golpe militar. O galeguismo estaba na maior, nos anos 30, coligados con a Frente Nacional para aprobar un estatuto de autonomía moito máis progresista do que temos actualmente, e a ditadura, xa se sabe, en fin, o que foi. Apagamento. Un imperio, unha lingua, castellano para todos, linguas periféricas prohibidas, salvo nos anos 50, cuando las lenguas regionales eran algo curioso, y entonces comeza, na dita branda, a ser tolerado publicar, en principio, poesía. Despois a cosa vai se ampliando, e tamén se publica prosa e tal. Franco non morreu tráxicamente, nin con unha revolución. En Portugal houve unha revolución dos escravos que apagou ou, en fin, barreu unha ditadura e recuperou a república. España pasou a monarquía por decisión de Franco. Ele decidiu que don Juan Carlos, ese tipo fuxido agora con problemas de, en fin, de desfalcos económicos, é unha decisión franquista, da ditadura. O tardo franquismo foi quen arranxou esta transición. O mellor da intelectualidade tanto da Cataluña como, en fin, todas as cidades periféricas, como da Galiza, morreu no exilio ou foi liquidada, foi asasinada nas bermas das estradas. Bom, non vou entrar ahora en detalles, mas moitos destes líderes galeguistas dos que ficaron, bom, Castelao morreu en Buenos Aires no exilio, mas os que ficaron morreran, ou houve algún que se domesticou, como Risco, que pasaron a usar o castellano. Obviamente, cuando se recupera, digamos, a liberdade, esta liberdade discutível, de que falaba Antía, todo o galeguismo, digamos, incipiendo, o pouco que ficara e algúns que retornaron, pensaron que o rumo para o galego ia ser aquele que estaba xa apontado a un século atrás. Non foi así. É probable que por imposición centralista, bon, aquí há tamén unhas teorías da conspiración, apareceu a Asociación Galega da Lingua neses anos para cuartelar un bocado a resistencia contra esa postura, digamos, oficial que comezou a representar a Real Academia Gallega, que tiña sido motor en décadas anteriores de todo o contrario, dun prolusismo. E entón, bom, dentro desta democracia aparente, quen quer ter un lugar ao sol como escritor, como profesor, para ensinar o galego, ten que ensinar ese galego que é escrito a española, con a ortografía española. O reintegracionismo tiña un problema, talvez ainda teña, cando a lusofonía non tiña acordo ortográfico. Entón, Portugal escribía dunha maneira, debería ser por proximidade xeográfica, histórica e tal, o noso modelo, e é un bocado máis o noso modelo, mas por número de falantes debería ser o Brasil. No ano 90, cando os acordos de Río, a AGAL, a Asociación Galega da Lingua, foi convidada a participar como observadora e algunhas palabras galegas, como brétema e tal, entraron na recomendación daquele acordo. Houve até, aquí somos poucos, mas há pequenas células un bocado para tudo. Houve até persoas aquí que tentaron implementar ese acordo de Río que Portugal non aceitou. Entón, a AGAL fabricou un prontuario ortográfico, levaba publicando libros desde os anos 80. Anos 70 e 80 foron os anos da guerra da lingua, como titularan algúns xornais portugueses aquí. Esta disputa normativa en que os reintegracionistas eran perseguidos nas escolas, se que ensinaban
unha norma que se afastaba desa... Ela continua falando aí. Bom, ese reintegracionismo ou escrita á portuguesa comezou neses anos 70, 80 e foron anos duros de perseguición e de dificuldade. E maioritariamente escribíase nunha norma proposta pola GAL, que non utiliza o tilde de nasalidade, son, bom, aquilo que na conversa outro día o Diego con o Rodrigo falaba, tiña algún texto. Mas cando Portugal aceita o acordo ortográfico e cando, que non aceitou aínda, realmente, está contestado. Mas, cando aparentemente é algo máis pacífico e extenso, aquí na Galiza lanzouse a proposta, ou lanzaron algúns, bueno, creo que non há que correr moito e queimar as naves, en adoptar o acordo. De qualquer modo, dentro do reintegracionismo, aceítase que tanto as variantes, digamos, máis primitivas do galego lusófono, aquela norma antiga da GAL, que teve algunha evolución, pasaron a ser os plurais tamén en oes, bon, algunhas variacións, mas tanto esas variantes da norma GAL antiga como a do acordo, sexa liña lusitana ou liña brasileira, son lexítimas para usarmos na Galiza. E nestas estamos. Mas nós non somos os innovadores, nós somos os que continuamos unha tradición que francamente é a única que pode garantir algún futuro para o galego. Por un lado é coherente con o seu pasado e por outro visa a utilidade. Creo que un Estado centralista español, por moito que tenta disimular con as democracias, mas até Podemos ou até defenden, en fin, partidos comunistas españois, Izquierda Unida, son partidarios, son tolerantes, mas son partidarios nin de separatismos, nin de implementar demasiado liberdades que pasan pelo lingüístico. É claro que a Galiza é o único territorio da chamada España que ten unha saída ao mar, por terra tamén a Portugal, mas ao mar como lingua internacional. Entón temos dúas frentes realmente aquí. Unha é do castellano, poderoso, que tamén está sendo aprendido en Portugal os dados, tiña tamén algúns índices do ensino do español en Portugal, incrementaron dunha maneira brutal. Portugal admira España, en fin, como país económicamente, por lo menos até agora, é un país forte, interesante, admirável. Os portugueses gostan moito de vir a Galiza, mas non se importan de que sexa España, porque adoran ir a España tamén e aprender ou tentar. Pensan que o castellano aquí é máis fácil, mas realmente é un crioulo. Obviamente estes séculos de radiación do castellano colocou estas marcas fonéticas que teño agora na fala, mas tamén, obviamente, nos cartases, nas rúas, embora se tente na toponimia ter as variantes galegas, mas escritas a castellana, escritas a español. Entón, temos a dificultade do castellano poderoso. Eu non teño nada contra a cultura española, o castellano, mas isto costoume un convite a unha Bienal do Libro no Ceará por ter dado unha entrevista 6 días antes e ter contado que, ter dito, en fin, o xornal colocou en manchete, nun canto da España, o galego, a reliquia do portugués, tal, sobrevive só a bota de España. O secretario de Estado cancelou o meu convite inmediatamente. E, bom, podía contar tamén unha historia de Portugal similar, do embaixador a propósito das correntes de escrita. Mas eu non teño nada contra España e o español, eu estudei tudo, admiro a súa literatura e creo que é un ben dominarmos linguas.
O problema é que aquí está asfixiando o que eu sou e o que eu quero ser, e está me tratando como cidadão de segunda, porque ainda agora un ten por que xustificar por que fala galego. Un vai a un casamento, un vai a un batizado, un vai a... E un é o raro ainda, aquilo que falaba Antía, ou é do bloco, mas nin me recoñezo xa no bloco que utiliza ese galego a castellana, que fui militante en tempos. Por un lado está esa frente e por outro lado está tamén o portugués que eu non quero dar a razón á liña oficial, que intoxica a opinión pública dicendo que os nosos reintegracionistas pretendemos substituir o dominio do castellano aquí polo dominio do portugués. Non, o portugués, obviamente, eles levaron esta lingua pelo mundo, concordo en que se chame lusofonía, se se quer. Mas podemos ver como foi e qual é a... En fin, unha vez que as feridas sexan pacíficas, podemos concordar de maneira cordial até en que o conceito ou a etiqueta é un termo xeopolítico e pode ser interesante usalo. Non vou defender aquilo que no 2005, como empeñamento do Rufato, dicíamos, non, galeguía, vamos a chamar galeguía a isto. É un bocado ridículo, porque somos 4 gatos e non temos o poder. Somos tolerados, embora saiba que eles xa se senten tan derrotados que a censura e a perseguición, eu estou no departamento de galego en que están todas as autoridades que fabricaron ese galego oficial a castellana e agora trátanme con todo respeito e cordialidade, xa tamén os sanos. Mas aquela perseguición de facas nos dentes, eles saben que xa non ten futuro esa hipótese, son tolerantes, están vendo como se pode facer unha transición para que a historia que se conte non diga que son os fillos da puta, que tentaron fundir en todos os sentidos, académico e en fin, intelectual, a xente que pensaba dunha maneira, digamos, obxectivo, ou polo menos querendo discutir estes asuntos, se non é na universidade ou non é en foros públicos, non sei onde vai ser. Bom, Carlos, creo que até aí. A gente interrompeu um pouquinho, depois eu vou passar o Bernardo a palavra para o Diego, mas depois eu queria voltar a esse tema do galego autônomo, reintegracionista ou espanholizado, que eu acho que talvez seja até uma forma da gente arrematar a questão da língua, já que é aquilo que a gente está discutindo. Né? E também até para falar da questão do galegui, como é que o Rufato falou, da galegofobia, galego, né? Galeguia, em vez de lusofonia, porque talvez por antiguidade seja o correto, tá certo? Mas como por questão geopolítica, eu concordo com você que, né, talvez por um motivo mais importante da lusofonia seja mais eficiente. Houve un brasileiro que foi leitor aquí que escreveu un artigo moito provocador que o título era O Brasil fala galego e explicaba, está ainda na internet, Xulio Rocha, foi leitor aquí. Históricamente é así, mas técnicamente non é verdade, porque o Brasil fala brasileiro, como Portugal fala portugués a lusitana, mas nós falamos galego e podemos ser lusógrafos todos. Mas, bom, não, eu queria depois, até, acho que um dos temas que eu queria, já como o Diego morou aqui 7 anos, eu queria que ele falasse um pouco também de como que o português chegou, ou melhor, como o galego, né, com antiguidade, chegou no Brasil através do português, ou quais são as pontes que se fizeram, independente de Portugal, da influência da língua galega no nosso português brasileiro. Né? Mas eu acho que eu vou talvez começar com uma outra pergunta. Deixa eu primeiro apresentar o Diego Bernal Rico, mestre em Filologia Galega pela Universidade de Corunha, pós-graduado em Português como língua estrangeira pela Universidade Nova de Lisboa e é professor de galego na EOI Jesus Mestre Madrid. Eu vou, talvez até por conta dessa tua relação com a Universidade de Lisboa, por você ter tido aqui no Brasil durante tantos anos, por ser um professor hoje em Madrid, eu queria fazer a seguinte pergunta. A norma portuguesa que se afastou do galego,
ao se aproximar da variante lisboeta, quando foi normalizar o português, em vez de buscar a referência mais do norte, buscou a referência mais lisboeta, que se afastava mais do galego, tá certo? Se eu estiver falando alguma informação truncada ou errada, você, por favor, me corrija. Então, foi isso que aconteceu, quer dizer, a norma portuguesa se afastou do galego porque se aproximou da lisboeta, ou o galego se afastou do português por influência cultural da Espanha? Ou foi as duas coisas? Foram as duas coisas que fizeram essa ruptura? Ben, antes de máis, obrigado, eu tamén vou falar galego porque penso que é o interesante aquí, non? Poder interagir, nos falar a galega, tamén foi ben interesante que a Antía falase a portuguesa, até porque eu morei no Brasil e sei que ás veces os propios brasileiros en determinados ámbitos descoñecen absolutamente o sotaque portugués e mesmo teñen dificultade para perceber o portugués de Portugal. Entón, penso que é unha das cousas que eu, como falante de galego, máis me preocupan, non? E penso que unha das políticas lingüísticas que debería haber, se realmente há un interese pola lingua portuguesa, sería pois eventos como estes, onde cada persoa de cada país usase a súa variante, non? Penso que isto é o máis interesante. Ben, dito isto, é un pouco complexo isto, esa pregunta que me faz, Rodrigo. Entón, bon, vou tentar simplificar o máis posible, non? Ben, o galego, como é lóxico, bon, vou facer unha breve explicación de factos históricos, porque penso que aquí pode haber persoas que non coñezan, non? Entón, basicamente, o que houve foi un reino medieval, o nome, a verdade é que acaba por ser o de menos, non? Ás veces é chamado de León, ás veces da Galiza. Bon, en todo caso, nese reino forxouse un romance, que é o romance dos cancioneiros. Un romance que nunca foi exactamente unitario, non? Porque agora temos unhas ideas anacrónicas do que é unha lingua. Na época medieval, a lingua respondía á sociedade medieval, que era unha sociedade moito diferente da nosa. Entón, realmente tampouco podemos falar, non? Como moitas veces leio ou ouzo, dunha lingua homoxénea, porque iso non existía, non existe hoxe, tanto menos existía nesa altura, non? Bon, en todo caso, que sí que houve foi unha coiné, non? Unha forma de escrever, digamos, unitaria, até certo ponto, porque tamén é verdade que na época medieval había unhas grafías moito diferentes, non? Mas había unha certa unidade nese sentido de escrita, un pouco como reivindica hoxe o Carlos, desa escrita lusógrafa, non? Para todos os territorios en que falamos galego-portugués. Entón, ben, pois, digamos que ese territorio acabou por motivos históricos separándose, que sería ese pedazo do sul que é Portugal e o pedazo do norte que fica, digamos que a fronteira era o río Miño. O río Miño pasou a ser unha fronteira política, que non era unha fronteira lingüística, nen cultural, nen étnica, non? O norte de Portugal era étnicamente exactamente como o resto do territorio galego. De facto, non por acaso, hoxe, tanto en Portugal cuanto no Brasil, antigamente, polo menos, os portugueses do norte eran chamados de galegos. Bom, é un termo absolutamente acaído do punto de vista histórico, non? Ben, entón, ese pedazo do sul da Galiza cría un reino separado, que é o reino de Portugal, e a norte continuaba tendo unha relación moito estreita co sul, mas, bon, pues, finalmente, por razóns históricas, acaba sendo dominada polos castellanos. Entón, o dominio castellano, pues, é o que introduz neste caso, o idioma castellano, e o dominio político administrativo castellano. Básicamente,
por reducir, non? Porque a cousa máis complexa desde o século XV a hoxe. Non? Ben, a lingua de cultura, por tanto, que era o latín e o romance en certo sentido, pasa a ser, neste caso, o latín e o castellano, a norte do Miño, e a sul do Miño pasa a ser o latín e o galego-portugués, que xa pasa a ser denominado exclusivamente portugués. Ben, a norte, como é lóxico, esa influencia do castellano vai erosionando a un conflito lingüístico e vai erosionando o galego-portugués, que pasa a ser chamado simplemente de galego, e vai sendo erosionado polo castellano até hoxe. Non? Entón, basicamente, iso é o que aconteceu. O interesante é que a partir dos anos 80 a Galiza consegue un estatuto de autonomía, por primeira vez desde o século XV, que perdera a súa soberanía. Entón, ese estatuto de autonomía vai escoller o galego como lingua para a administración galega, quer dizer, hoxe o goberno galego usa normalmente o galego coas persoas da Galiza, non? Cos habitantes da Galiza. Por exemplo, por colocar exemplos un pouco así básicos, pois no Parlamento galego os deputados falan en galego e debaten, fan os debates en galego. Por exemplo, nos centros de ensino, pois a lingua vehicular é o galego. Entón, gañouse, digamos, unha serie de espazos para que esa lingua tivese pois, un uso erudito que até entón non tiña. Para iso foi necesario criar un padrón lingüístico, porque até ese momento o galego, como ben explicou antes Antía, simplemente era unha lingua oral. E iso fixo con que no momento en que foi decidido como escrever ese galego, pois houvese dúas posturas. Por un lado, quen defendía que o galego debía usar unha grafía, a grafía histórica, esa grafía, esa forma de escrever, era, no fundo, a que há en Portugal e no Brasil, quer dizer, hoxe pegamos nun documento medieval e pegamos nun documento contemporáneo portugués e vai haber moitas diferenzas, mas é claro que há unha continuidade, ¿no? Continuidade que se pegarmos nun documento en galego contemporáneo esa lingua medieval, dos documentos galegos medievais, vemos que há unha quebra clarísima. Esa ruptura ten a ver con que pois pasou a ser grafado, todas as falas galegas pasaron a ser grafadas coa grafía do castellano. Basicamente isto. Entón, houve na Galiza dúas posturas, son as persoas que defendían que o galego debía ser grafado coa grafía do castellano e outras persoas que dicían, é un pouco ridículo porque o léxico, podemos dicer que 90% do léxico galego coincide co portugués. Coloco uns exemplos así básicos, por exemplo, unha xanela na Galiza escrevese con x, non? Na escola eu aprendín que xanela é o que en castellano sería ventana e escrevese con x. Depois, cando aprendemos portugués, vemos que en portugués é con xota. Básicamente, son estas diferenzas, mas a palabra é a mesma. O mesmo pode acontecer, pois non sei, con anduriña, por exemplo. Anduriña aprendemos que é unha ave que é grafada, pois neste caso, no galego, co enetil, non? Co eñe do castellano. Esa mesma palabra, pois en portugués é grafada con NH, e en castellano a palabra muda totalmente. Castellano é golondrina, non ten nada a ver. Entón, basicamente, o galego pasou a ser pois, como unha especie de portugués grafado a castellana, basicamente isto. Iso non quer dicer que
pois como todas as linguas son inherentemente heteroxéneas e non haxa pois palabras galegas, privativas galegas, palabras que son ditas de forma dialectal no norte de Portugal ou mesmo no Brasil e que son ditas na Galiza. Tamén coloco exemplos. Por exemplo, cando estiven en Minas Xerais, reparei que as persoas costumaban facer o iño como in. Entón, en vez de pouquiño, dicían poquín, ou en vez de paxariño, dicían paxarín. Non? Bon, pois isto é un trazo dialectal do galego. O galego al este fala así. Eu son dunha zona, a miña familia por parte materna, onde as persoas din padrín en vez de padriño e vicín en vez de viciño, non? Por exemplo. Bon, entón, o que quero dicer é que eu reparei que moitos trazos galegos, dialectais galegos, están presentes no portugués brasileiro ou no portugués de Portugal. Só que dunha maneira dialectal, porque realmente non representábamos dentro da lingua portuguesa unha variante diferenciada. Ben, o mesmo acontece, por exemplo, por colocar outro exemplo un pouco con esas ligazóns que me preguntabas do Brasil, no nordeste, no Brasil, cualquier persoa que se interesar polas falas nordestinas, pois o ditongo ea costuma non ser, non é utilizado como no portugués padrón con un iode no medio, non? Quer dizer, por exemplo, en portugués brasileiro do nordeste é habitual nos falares populares dicer area en vez de areia. Ou dicer xea en vez de xeia, non? Por colocar un exemplo. Bon, isto na verdade non é nada extraño, está mesmo nos propios sobrenomes brasileiros. Há un sobrenome galego-portugués moito común que é Correa, que ás veces aparece Correia, ás veces Correa. Bon, isto son variedades que existiron na lingua desde os inicios do idioma, entón é lóxico, non? Xa na Idade Media o galego-portugués tiña estas variantes. Bon, entón o galego pois representa un pouco un portugués diferente, por un lado, e por outro un portugués erosionado polo castellano. Entón sería un pouco, digamos, un pouco para descrever o que sería este galego. Ben, dentro dese debate dese o galego e portugués e galego, como debemos chamarse, no Brasil se fala galego ou se fala portugués. Bon, a mí pareceme sobre todo interesante, non tanto este tipo de debates, bon, que penso que son máis, bon, se callar son interesantes no punto de vista de que chaman a atención. Eu propio escrevín un libro que teño aquí, se chama Portugués Brasileiro o galego tropical, bon, nunha entrevista que me fixeron, porque vin portugueses que se sentiron ofendidos por denominar o galego tropical, non? Nunha entrevista que me fixeron, eu expliquei que ese título tiña a ver co que eu sentín cando cheguei ao Brasil. Quer dizer, há un continuum lingüístico que vai desde as aldeas das montañas galegas até as cidades tropicais brasileiras, pasando evidentemente por Portugal, e eu sentín ese continuum. Quer dizer, eu había veces que ouvía unha persoa no Brasil falar e que me lembraba como falaba pois alguén da Galiza. Eu sentía iso. Ou que dicía un ditado popular que dicíamos os galegos. Entón, como é lóxico, eu sentía pois esa proximidade. Non só lingüística, senón tamén cultural. O sea, hai cousas que levaron os portugueses e mesmo emigrantes galegos para o Brasil que evidentemente pois, tiña a ver coa miña cultura, non? A cultura brasileira, a diferenza da portuguesa, que é prácticamente igual que a galega, a cultura brasileira é moito diferente a nosa, no sentido de que houbo achegamentos de povos moito diferentes, non? Pois desde povos asiáticos a povos centro e norte europeus, a povos africanos, a povos indígenas. Entón, como é lóxico, a cultura brasileira é unha caldeirada cultural, é unha mistura.
entón, bon, non quero dicer que a cultura brasileira sexa a cultura galega, ni moito menos, mas é verdade que sí que había bon, pues uns vínculos sentimentais, non? Daí ese apelativo de galego tropical, non? Bon, en todo caso, eu, o fato de defender que o galego fai parte da lusofonía, eu quería expor en dúas ideas rápidas, non sei como vou de tempo, Rodrigo, porque non me quero... Oye, bueno, bueno. Sí. Ben, entón, as miñas dúas ideas de por que eu defendo pois esta inclusión, no, do galego na lusofonía, non? Por dous motivos. Eu, como dicía o Rodrigo, eu morei 7 anos no Brasil e morei 2 anos en Portugal. Estudei letras, en concreto teño unha queda pola lingüística, entón, bon, pois digamos que coñezo in situ a relación que ten o pobo portugués e o pobo brasileiro coa lingua. E eu o que vin é que há un conceito de lingua que foi transmitido históricamente, que é un conceito de lingua que eu combato radicalmente. É un conceito de lingua autoritario, é un conceito de lingua antidemocrático, é un conceito de lingua en que non cabemos boa parte da populación do Brasil, de Portugal e da Galiza, neste caso, e é diametralmente oposto ao que eu defendo, non? Por iso eu defendo esa inclusión do galego na lusofonía. Explícome. No modelo de lingua defendido, digamos, hexemónico, non? Porque non é só defendido no Brasil ese modelo de lingua, mas que é hexemónico, as falas, há unha multidón de falas brasileiras que son simplesmente estigmatizadas e xogadas no lixo, non? Son consideradas falares errados, son considerados falares feios, son considerados falares bon, pues de persoas burras, non? Bon, na verdade, se consideras que unha fala non ten legitimidade, estigmatizas esa fala, no fundo é unha especie de racismo lingüístico, estamos estigmatizando a persoa, non? No momento en que no Brasil persoas do sudeste estigmatizan como o portugués é falado no nordeste, estamos a dicer o mesmo que se rexeitamos unha persoa pola súa cor de pel, non? Entón, eu vin isto no Brasil, é unha cousa que realmente me incomodaba. Incomodábame, supoño que tamén porque eu son un falante do máis impuro que existe, porque son un falante galego, son un falante, digamos que moitos non me recoñecen como falante de portugués, entón, pois eu tamén teño esa sensibilidade en relación aos sotaques, ao mesmo tempo os galegos tamén, no contexto hispánico, tamén sofremos unha estigmatización pola forma como falamos castellano, porque o falamos con un sotaque moito diferente. Entón, bon, pues digamos que eu tiña esta sensibilidade. E o mesmo aconteceu cando morei en Portugal, que vía que realmente o portugués, para un lisboeta, é o que é falado en dúas rúas da Baixa, en algunhas zonas de Cascais e Estoril, porque é onde moran os ricos, non? Mas que depois os falares do norte son absolutamente rexeitados e estigmatizados, non? Entón, isto é unha cousa que realmente a min, como lingüista e como cidadán mesmo, preocúpame, porque non é o modelo de lingua que eu quero, que eu defendo, non? O modelo de lingua portuguesa que eu defendo é un modelo de lingua portuguesa no cual cabemos todas as persoas. Caibo eu como galego falando desta maneira e cabe o nordestino dicendo area ou pronunciando vogais de outras maneiras e dicendo léxico que non din en outras zonas do Brasil, e tamén é o falante do norte de Portugal que confunde o B con o V e ten un tipo de fala pues ben diferente, non? Entón, nese sentido, eu penso que da Galiza defendermos esta inclusión do galego dentro da lingua portuguesa é ben interesante porque axuda, é un contributo, no fundo, a virar ese conceito de lingua antidemocrático e autoritario que temos no Brasil e en Portugal e, de algún xeito, ver que
há máis portugués do que o padrón. Non? Unha cousa é estudar o padrón e outra cousa é estudar a lingua portuguesa, que felizmente é moito máis diversa, heteroxénea e rica do que nos fan ver. Isto que fai, por exemplo, tamén o silenciamento dos medios de comunicación. Eu antes dicía que eu vivín no Brasil e sei a relación que ten o Brasil ou zonas do Brasil, porque o Brasil é moito grande, mas bon, eu morei en 2 estados, Minas Xerais e Río de Xaneiro, e fiquei impresionado con isto de ver que moitos brasileiros nunca ouviron un portugués falando, nunca. Xa me aconteceu mesmo de colocar un audio en portugués de Portugal e os brasileiros dicer, que lingua é esa? Non? Isto é o que me parece dramático, porque o que estamos a facer é empobrecer a lingua portuguesa. No meu modelo de lingua portuguesa debería haber unha troca de persoas de Portugal, de todos os lugares de Portugal, do Brasil, de todos os lugares do Brasil e da Galiza, onde pudésemos conversar como estamos conversando hoxe aquí e ao mesmo tempo educar o noso ouvido para educar, ou seja, para recoñecermos, non, estas falas. Porque moitas veces tamén reparei que brasileiros non conseguen entender portugueses porque nunca ouviron falar un portugués. É lógico que non recoñezan moitos brasileiros o portugués de Portugal porque non teñen ocasión, non teñen posibilidade de ouvilo. Non? Ben, isto, esa é a primeira idea. E a segunda, xa acabo, sería un pouco defender a estrategia de salvar unha comunidade lingüística. Eu, cando morei no Brasil, dei un curso de extensión universitaria sobre plurilingüismo lingüístico na Europa. Foi interesante porque ali reparei, pues, que moitos desta diversidade lingüística é absolutamente oculta, non? Igual que moitos brasileiros ou portugueses descoñecen a realidade lingüística da España, por exemplo, non? Neste caso da Galiza en particular, na verdade non é só da Galiza ou da España, é na verdade do mundo inteiro. Non? Entón, eu que fago parte ao mesmo tempo dunha comunidade lingüística minorizada, penso que é moito importante tamén transmitir esa idea distorcida que temos da realidade lingüística mundial. No mundo existen 6.000 linguas e temos algo máis de 200 estados. Eso, facer unha simples conta lingüística, o sea, unha conta matemática que veremos como digamos, o raro é un país que só fale unha lingua. Isto é o raro. Eu, cando daba aulas no Brasil, sempre facía questón en preguntar cuántas linguas eran faladas no Brasil, en tamén transmitir certos coñecimentos desas linguas, porque no Brasil son faladas unhas 150, máis ou menos, linguas, non? Alén do portugués. Entón, a min o que me parece fundamental é transmitir tamén esta idea de plurilingüismo, que isto é unha riqueza e que o monolingüismo, no fundo, é empobrecernos. Non? Houve moitos lingüistas que fixeron metáforas coa bioloxía, non? Como os sermos menos especies animais estamos a dificultar a vida, non? Bom, pois penso que coas linguas é un pouco mesmo. Tamén, incidindo nesta idea, eu defendín nesas palestras que comentaban en San Paulo a idea do galego como unha orquídea da lingua portuguesa. Parece unha metáfora que podía ser interesante porque unha orquídea é unha planta que nasce nunha árbore forte, nunha árbore que ten, digamos, unha vitalidade e unha fortaleza que unha flor non ten. Non? Entón, eu quería facer ver un pouco como defender esta idea do galego dentro da lusofonía pode permitir que
pois, defender unha comunidade lingüística que está a desaparecer. Entón, pareceme un acto moito nobre, non? De cualquier persoa que teña un mínimo de sensibilidade en relación á diversidade cultural e lingüística do mundo, pois pode ver isto como unha idea interesante, porque o galego realmente precisa, eu acredito que precisa, do portugués para sobreviver, porque a situación é moito difícil, non? Entón, basicamente, eran estas dúas ideas así que quería expor aquí. Con isto acabo, non sei se agora podemos ir ás perguntas ou... Vamos. Então, já, com relação às perguntas, já tem uma aqui que o Nilson fez para a Antia. E eu tenho aqui, bom, vamos ver se vai surgir mais alguma pergunta nesse mesmo caminho. Mas eu acho que vale a pena começar até, então vamos retomar o ciclo. A gente faz uma pergunta para a Antia, depois vai para o Carlos, depois vai para você, Diego, e a gente tenta assim arrematar, que já deu agora, deu uma hora e pouquinho de mesa. Uhum. Então, pergunta para a Antia. A população, Antia, está ouvindo? Sim, estou aqui. A população não possui uma conexão de tradução com o português? A pergunta do Nilson. Como se dá a aprendizagem para a juventude na Galícia? Quer dizer, acho que o Nilson quer saber um pouco, também me causou curiosidade, é saber se essa luta de vocês vai continuar nas gerações futuras, né, Nilson? Se eles compraram um pouco essa ideia, essa briga aí, essa ideia da orquídea. Pois, como falou a ideia da orquídea e como está a perguntar o Nilson, depende, e como estava a comentar eu antes, depende da pessoa. Um bocado, depende da origem da pessoa, se é galega do norte, galega do sul, se esteve em Portugal, se não esteve em Portugal, se tem família brasileira, se não tem, se tem parentes ou familiares que trabalhem em Portugal, se tem curiosidade pela sua própria língua, como galego, ou não tem. Então, é individualizado, mas a ideia... Há pessoas que sabem e conhecem a história do galego, então sabem que foi galego-português, que há um vínculo. Há pessoas que na sua própria família fomentam isso e fomentam, quer dizer, foi natural, não é? Escutam música portuguesa ou escutam música brasileira e então há conexão e há essa familiaridade que estávamos a falar também antes, que o Diego dizia que os brasileiros não entendem português de Portugal, ou um brasileiro ou um português de Portugal por vezes também diz que tem dificuldades para perceber brasileiro. Mentira, não é? Telenovelas estão aí o dia todo. Se há uma exposição, já há esse reconhecimento. Mas depende da família, das pessoas e do nível cultural, lógico. É assim, é como em tudo. Então, por isso que há pessoas que há pessoas na Galiza que o português é como língua materna. Seria o meu caso, por exemplo, mas também devido a que eu também morei lá, não é? Isso é evidente, não teria sido na mesma se não tivesse morado lá há muitos anos, não é? Mas há pessoas que é como um pouco uma língua materna, há outros que é uma língua histórica e de referência, há para outros que é uma língua de dança, nesse sentido também, como histórico e de referência, há outros que é uma língua estrangeira completamente, porque o seu dia a dia é completamente em castelhano e nem sequer tem relação com o galego, quase. Além daquele que seja mais da televisão ou institucional pontualmente. Então é complicado, mas é verdade que quando uma pessoa dá aulas na Galiza, no cérebro ativa-se alguma coisa, porque passivamente todos temos a referência do galego, mesmo que uma pessoa não use ativamente. E travou de novo. Sí, en relación ao que estaba a dicer Antía, que todos temos relación co portugués, é super evidente xa se nos referirmos ao paisaxismo lingüístico. Na Galiza xa esa rúa e as cousas están escritas rúa o que sexa, non? Xa non aparece calle, por exemplo. Ou vemos os nomes dos bares, dos restaurantes, e son moitas veces, pois, eu teño aquí do lado unha pizzaría que é Pizzaría a Xanela, precisamente. Teño... A lingua está aí. É un pouco... Eu, por facer un símil co Brasil, eu dicíalles aos meus alumnos brasileiros que moitas veces vían o tupí como unha cosa moi lonxe, non? Moito lonxe, moito afastada. Eu dicíalles, ollai, ides encher o tanque
ali no posto de gasolina Ipiranga. Iso un nome tupí. Entón, tal vez é interesante que Non se me iba viera con esa. Ipiranga en tupí significa Río Vermelho, por exemplo. Ou sacar diñeiro o Banco Itaú, que significa Río das Pedras. Bon, non sei, quero dizer, a lingua pode ser mesmo desfrutada de alguma maneira, no? Curtida, aínda que non a ouzas, está aí, no? O tupí está en moita toponimia brasileira, pois Claro. interesante é descubrir o significado de cada palabra, non? Nese sentido. Mas deixa eu concluir que depois tem uma pergunta para você, Diego. Desculpa. Sim, desculpem lá, porque isto não é o dia da conexão hoje. Pronto, nada, é só mesmo isso, que as pessoas têm essa base linguística por trás e é muito mais fácil chegar a uma aprendizagem correta, bom, de todas as variantes, de todas as nuances, de todas as formas sintáticas e de usos, sejam mais próximos ou menos da língua portuguesa, do que noutras pessoas que não têm o galego como base, não é? Porque a estrutura linguística, no fundo, está no cérebro. É só isso. Maravilha, obrigado, Tia. Diego, Obrigado. veio uma pergunta para você aqui, eu vou fazer para você, depois a gente encerra, só para emendar já com você, a gente encerra com o Carlos Quiroga. Tem aqui uma, dizendo o que você acha, a pergunta do Marcelo Goulart, como você vê a participação da Galiza na comunidade dos países de língua portuguesa, na CPLP? Bom, claro, eu, como galego, para min sería pues un orgullo poder que a Galiza pudese ter representación nese sentido, porque sería de alguna maneira un recoñecimento, non? Pues o berzo da lingua, no fundo, non? Para nós é moito importante, sobre todo tendo en conta pues que o galego pues está nunha situación moito difícil e que, como dicía antes, a árbore da lingua portuguesa pode, de alguna maneira, apoiar, non? Esa, de facto, é unha das reivindicacións históricas, non? Do movimento normalizador galego, non? Do movimento en defensa da lingua galega, que era poder consumir produtos en lingua portuguesa con normalidade na Galiza. Iso sería fundamental para nós, poder ir a unha libraría e que houvese libros en portugués, poder ligar a TV e que estivese a televisión portuguesa, non? Infelizmente, non se optou por esa vía, entón, bon, pois un pouco esa crítica que facía, que no fundo tamén fago pro Brasil, eu gostaría de que no Brasil houvese unha maior interacción, unha maior troca da lingua portuguesa de Portugal, non? E que o brasileiro coñecese, non? O portugués de Portugal. Claro, claro. Acho que agora o Quiroga já emendou aí numa informação, né? Ah, sim. Carlos, você está com a palavra aí. Quer emendar no assunto? O Ministro da Cultura de Cabo Verde defende a necessidade de a Galiza entrar na CPLP. Eu queria provocar, talvez, dentro desse tema, Carlos, eu acho que eu queria aquilo que vocês me falaram ontem, que eu fiquei um pouco assim, achei muito inusitado e provocativo, a questão do Camões, né, o pai da língua portuguesa, né, o primeiro dramatizador da língua portuguesa, ser galego. Esse português de Camões era um português que tinha mais similaridade com o galego? Ou não? Esse português mais arcaico? Eles eram muito próximos nessa época, provavelmente, não? É complicado. É comigo? É com você. Sim, bom. Non, estamos longe de poder saber como se falaba na época, mas obviamente aquele portugués estaría menos evoluído e tería incorporado menos novidades e sería máis galego, máis do norte, seguramente. E, bom, Carlos, eu acho que a gente podia agora, só para encerrar, que eu estou preocupado com o tempo também, para não ficar muito extensa a nossa mesa, você tem um livro que fala, além da Rosalía de Castro, né, os grandes escritores galegos seriam Camões, Eça de Queiroz e Fernando Pessoa, é isso?
En fin, Carballo Calero definiu para estudar a literatura galega que escritor galego era aquele que escribía en galego. O problema é agora concordarmos en que é galego, cual é o galego. Camilo José Cela, premio Nobel, haberá quen diga, temos un premio Nobel os galegos, mas ele non escribía en galego. Por tanto, é un escritor español nacido na Galiza e é un premio Nobel da literatura en castellano. Camões desenvolveu toda a súa vida, en fin, paralelo de exilado na Asia e no Oriente, pois é portugués e, bom, embora tamén teña bons contributos en castellano. Non vamos a arrebatar, ele ten antecedentes, xenealoxía galega como tantos outros, como Pessoa e como esa de Queirós que falábamos no outro día, mas non vamos reivindicalo como galego. Não, acho que essa uma curiosidade para a gente talvez encerrar a mesa seria essa, né, de que esses três grandes nomes da literatura, né, em língua portuguesa têm suas origens genealógicas na Galícia. E, bom, vocês querem agora a palavra de vocês querem fazer uma breve palavra de encerramento? Eu queria comentar dois detalles. Un, que adoro estar no Brasil acompañado con tugas, con lusófonos portugueses de Portugal, e que eles non sexan entendidos e un galego sexa entendido. Claro, divertido. E dois, quería comentar a sorte dos galegos no Brasil. A unha tese de doutoramento dun antigo alumno que ficou afincado no Brasil, Antón Corbacho Quintela, que estudou cual era o... A ver, vou colocar aquí... Estudou os galegos no Brasil. Porque eu fiquei tamén admirado de cando fui ao Brasil chegar a Bahía, que, en fin, acolleu a maior comunidade de galegos, polo menos que conste, e que ten unha equipa, un chin que se chame Galicia. Bon. Mas o primeiro cartaz que encontrei foi Caballeros de Santiago, se dan cursos de español. Hospital Español de galegos, falamos, os Caballeros de Santiago de galegos, cursos de español. Bom, os galegos tiveron dúas estrategias no Brasil. Unha delas, adaptarse no que acabo de partillar, el colocou, teño aí a capa do romance Os Dois, escrito por Álvaro de las Casas, na súa estadía no Brasil. Adaptarse sen máis, aprender a escrever en brasileiro, en portugués, e adaptarse sen máis. E a segunda estrategia é a diferencial, o mesmo que a xuventude da Galiza en Lisboa tentou durante moitos anos dar cursos de sevillanas, cursos de español, bon, ser diferentes, usando o español como elemento distintivo. Tamén há outros elementos que modifican a estes outros dos aspectos. Un deles que os galegos xa tiñan moitos enclaves importantes en países castellanos. En Buenos Aires, a maior cidade galega fora da Galiza, mas tamén no resto dos países hispanos. E no Brasil encontráronse, polo que ele explica, por un lado con factores contextuais sociopolíticos do propio país, especialmente nos tempos en que a política cultural e a migratoria do Brasil estaba dominada pela ideoloxía nacionalista do Estado Novo e do presidente Getúlio Vargas. Bom, há algúns artigos por aí na internet sobre a tese do Antón Corbacho e os brasileiros ten en Goiás o Antón poden interrogalo, que ficou a traballar aí, até casou aí e tal. Mas, bon, é unha realidade, pelos vistos, moito diferente a respecto do que aconteceu na Argentina ou noutros países. Bom, até aqui porque creo que andamos mal de tempo. Diga lá, Rodrigo. Bom, então, acho que a princípio vamos encerrar, a gente já está
a gente começa a sentir um pouco quando a mesa, as pessoas começam a sair da sala que o tempo está bom, a gente alcançou uma boa... E estamos aqui há quase 1h40. É um webinário bem longo. Eu queria agradecer antes a Carlos, Diego, por essa participação. Muito gentil de vocês. A gente vai tentar aproximar um pouco a Frente Cultural da Língua Portuguesa desse movimento que ficou um pouco irrespondido para mim, né? Mas esse movimento de vocês pelo galego... Foi un bocado conturbado, tamén quanto a mí pola parte tecnolóxica, temos o Atlántico pelo meio, mas talvez para ser controvertidos como pretendía Antía, estaría bon ter aquí un antagonista daqueles que representan a liña, digamos, oficial, ainda que eu creo que xa non entran en campo, quen usa entrar en campo. Sobre a CPLP tamén habría cousas moi interesantes que comentar. Que trabalhar. Eu acho que isso pode ser até uma coisa que a frente, não que a frente hoje possua muita influência em qualquer... Mas a gente conhece alguns membros que trabalham forte na Câmara Brasileira do Livro, com a questão da CPLP, a gente pode manifestar alguma coisa nesse sentido, tentar fazer... Não, Seabra, o que você acha? Né? Tentar fazer algum manifesto da Frente Cultural, tentando aproximar um pouco a Galícia dentro disso. Um manifesto, claro, a gente é uma frente cultural, a gente não é uma instituição política, mas a gente pode se manifestar, né? Eu acho que seria muito interessante. Se manifestar a favor da entrada da Galícia no CPLP. Mas se todo mundo está... Que já é um país observador, né? O pior é isto, que também a Espanha está. Não, enfim, a atual presidenta tivemos uma reunião ano passado e depois tinha entrevistas com a Xunta. Há coisas aqui... Traspassam a fronteira. Realmente a CPLP é um organismo que não discute de línguas, discute de pesca, discute de outras coisas. E todo mundo quer estar aí. A questão é qual é o grau, o degrau. Como países de pleno direito ou observadores ou consultivos. Como instituições consultivas xa há coisas galegas aí. Mas o interesante é de pleno direito. Mas a Galiza non é un país. Só que cando foi criada a CPLP, o presidente da Autonomía Galega, Fraga, pelos vistos, segundo conta Ánxelo Cristóbal, defendeu que rexións autónomas pudesen incorporarse como no primeiro de grau, digamos. E pelos vistos había unha estrategia desde o principio para que a Galiza formase parte como verso da lingua portuguesa da CPLP. Mas agora, pelos vistos, tamén a España quere entrar e habería problemas como observador. E non vería moito ben que unha rexión autónoma se incorporase. Mas, bom, non sei se Antía... Mas, como falava o Carlos antes, há instituições galegas que já fazem parte, não? Está a Academia Galega da Língua Portuguesa, são instituições associativas, não têm um caráter supra-institucional, não é? Mas estão aí. A Associação de Docentes, na que eu também participo, também vai fazer parte. E pronto. Há pequenos passinhos a ir dando e isso é um espaço interessante para partilharmos também. E eu só queria, para fechar e despedida, agradecer muitíssimo, acho que é muito interessante que instituições como a vossa, como o Frente Cultural da Língua Portuguesa, nos convide e possamos participar mais regularmente em coisas assim, deste teor, porque... Realmente nós temos uma teima com o galego, mas a teima vai além fronteiras. Então é bom estarmos aí. E agradecemos muito o convite. Imagina, obrigado você, obrigado Dante. Nós vamos pegar essa tema para nós também. Vamos publicar alguma coisa em galego também aqui, tentar trazer o galego aqui para o mercado editorial brasileiro e ver como é que funciona. Vai ser interessante. Rodrigo, para o próximo webinar, por favor. Então, puxa você, porque eu realmente não sei as datas direitinho. Você pode falar. Tá bem. No dia 17 de setembro, às 11 horas da manhã, horário de Brasília,
nós vamos conversar sobre a questão da língua portuguesa como língua de herança. Então, já está, na verdade, já estamos divulgando, já está no meu Face, já está em alguns Faces, a fala será português como língua de herança, uma língua, muitas culturas, e vamos ter uma pessoa falando dos Estados Unidos, uma grande, Ana Lúcia Lico, que é muito ativa no universo de português como língua estrangeira, tem uma coisa nos Estados Unidos, agora ela está na China. Andrea, que não só está na Austrália, e tem, inclusive, uma pequena escola para brasileiros, e Maria Clara Neto Anderson, que está na Suécia, também muito ativa, especialmente com clubinhos de leitura, muita leitura para crianças. Então, é um tema que a Ante conhece bem, esse da português como língua de herança, então, toda divulgação é bem-vinda. Às 11 horas de Brasília, dado os fusos horários, em especial de Ana Lúcia, que vai estar na China. Então, eu agradeço desde já e convido, enfim, todos, e agradeceria a divulgação. Muito obrigada. Correto, obrigada a nós. Sim. Bom, então, obrigado. Vamos nos pedir aqui. Diego, Carlos, Antia, muito obrigado pela participação e vamos manter esse contato e pode encampar nos encampar na luta pelo galego, pela preservação do galego. Obrigado. Muito bem. Obrigada. O Antón Corbacho. Que pena. Estava de participante. Sim, bom, eu não sei se chegou o meu mail, se ainda está a saber, Antón, é o mail de sempre. Quem está falando? Ah, Antón. Aí embaixo, Antón. Sim. Ok, gente. Então, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Obrigada. Obrigado.